Olá, povo de Deus, segunda-feira, 10 de abril de 2023, oitava da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14, 22 a 32 e Mateus 28, de 8 a 15. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele dentre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Por que não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Esse tempo da oitava pascal que estamos vivendo, podemos denominá-lo de tempo do querigma, ou seja, do anúncio e testemunho da síntese básica sobre o mistério cristão. Cristo foi morto, pregado na cruz, mas Deus o ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos. Na verdade, esse é o básico. A palavra grega querigma significa proclamação e anúncio. Vem do termo kerix, que significa mensageiro, aquele que leva e traz notícias. Aplicado ao cristianismo, é aquele que leva e traz a mensagem de Jesus Cristo. O que nos surpreende é a coragem e o destemor com que os primeiros, pessoas tão rudes e simples, testemunham a ressurreição de Cristo. A essa coragem chamamos também com uma outra palavra grega, parresia, que significa franqueza, confiança ou ousadia para falar em público. De fato, era preciso coragem para dizer na frente dos judeus: Vós o matastes, pregando-o numa cruz. Também para comparar o evento Cristo com a trajetória do grande rei amado e estimado pelos judeus, Davi. Pedro afirma que o que não se realizou em Davi, realizou-se em Jesus de Nazaré, que Deus ressuscitou dos mortos. Os apóstolos são testemunha deste fato. Pedro evoca a vida exemplar de Jesus, evoca a sua morte levada a cabo pelos judeus e pelos pagãos e evoca a sua ressurreição. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus delineado nas Escrituras. Temos aqui um exemplo da primeira pregação apostólica centrada em Jesus de Nazaré, na sua ação, na responsabilidade de quem o recusou e na total presença de Deus em todos os momentos de sua vida exemplar.
Doravante, o desafio é seguir as pegadas de Jesus, mantendo vivo o seu projeto de amor universal com atitudes que vençam os preconceitos e instaurem uma nova ordem marcada pela inclusão, nunca pela exclusão. Mateus 28, de 8 a 15. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite roubar o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Frente à ressurreição de Jesus, temos dois movimentos: o das mulheres, que vão comunicar a boa nova aos discípulos, e o dos guardas, que vão comunicar às autoridades judaicas o acontecido. A reação dos discípulos foi a de ir a Galiléia, onde tiveram a experiência marcante do ressuscitado em suas vidas. A reação das autoridades judaicas foi subornar os guardas para que fossem portadores da mentira. Uma fake news produzida por quem tinha responsabilidade no assassinato de um justo. Essa cumplicidade entre as autoridades e os guardas é típica de quem detém poder e tem medo de perdê-lo. Mateus defende a tese do túmulo vazio e levanta duas possibilidades frente a ele. Jesus ressuscitou ou os discípulos roubaram o corpo, aproveitando o cochilo da segurança. Porém, a narrativa nos leva a acreditar que Jesus cumpriu o que havia anunciado, isto é, ressuscitou. E a segunda hipótese é apresentada como uma grande fraude daqueles que assassinaram Jesus na cruz. O testemunho das mulheres não dá espaço à mentira dos sumos sacerdotes. Ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galiléia, lá me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus, fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro Messias. A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e de condenação para quem a recusa. Importante destacarmos que ressurreição não é algo que se prova em laboratório, mas que se comprova na experiência da fé. Somente quem crê testemunha que Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. Um beijo no seu coração.